Nosso tempo é especialista em criar ausência do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar e de cantar. E está cheio de pequenas constelações de gente espalhada pelo mundo que dança, canta e faz chover. Ailton Krenak. A pergunta que reverbera nas paredes do coração de cada ser humano desde o primeiro pôr do sol, desde que o primeiro barco deixou o primeiro rastro na areia em direção ao incerto, em direção a territórios não mapeados, é: existe algo além do que os nossos olhos hoje podem ver? Existe um lar do outro lado desse mar? Existe um mais? Tiago Arraes. Eu tenho medo de viver. Mas o que é o medo? O medo é uma resposta de um sentimento de ameaça, seja ele qual for. Seja ele real, seja ele imaginário. Ou seja, o medo fala daquilo que é incerto. O medo fala daquilo que não conhecemos. O medo fala daquilo que não percebemos. E não tem como falar do medo de viver sem falar do medo da morte, o medo de morrer. E muitas pessoas têm medo de morrer. Eu penso que o medo de morrer é como se a pessoa fosse egoísta, de certa forma, que ela quer permanecer aqui e não diretamente com medo do que existe depois da morte. Algo incerto é algo incerto. Tanto que a ciência, ela não comprova o que vem depois da morte. O que sabemos, e pouco ainda sobre vastidão do que é viver, é aqui, é o agora. E em algumas religiões conhecidas, a morte é tratada como uma passagem, um rito, um ciclo que se iniciou para começar outro. E é curioso porque em outras a morte é uma espera, a espera por algo que vai tirar a gente daquele estado de falência, de morte em si, para transportarmos-nos para um outro lugar. Independente de qualquer uma dessas ideias do pós-morte, claro que tem outras, é certo que nós aqui não sabemos o que nos espera por lá. Por mais que existam algumas outras vertentes religiosas que tiveram contatos com seres que já desencarnaram, não existe algo concreto, algo palpável que a gente possa se apegar, vamos se dizer assim, porque de fato ninguém sabe o que há depois da morte. E o meu medo de viver não implica em querer morrer, mas em estar vivo de forma ativa, de forma inteira, de forma criativa, de forma conectada. E a pressão, sabe, que às vezes a gente coloca em nós mesmos para poder viver essa vida aqui pode gerar culpa, pode gerar vergonha. Por que culpa? De não suprir as nossas próprias expectativas. Por que vergonha? Porque às vezes a gente quer expressar coisas em vida e o medo disso faz com que nós não expressamos, como cantar, dançar, vibrar, se alegrar, se expressar da forma que nós somos, da nossa própria essência. E isso às vezes nos dá medo. Como consequência, o medo de viver. E viver, gente, gera coragem, porque o contrário do medo é a coragem. Então, quando nós nos impulsionamos a fazer algo que nos faz sentir vivos, é muito incrível. Por isso que viver exige coragem, luta, perseverança. Tudo que planejamos viver de certa forma, é incerto. Então, quanto mais nós vivemos a vida aqui e agora, mais a gente tem certeza de que tudo o que nós podemos fazer, nós fizemos. Por isso que a ideia de que nos últimos momentos da nossa morte, nós revisitamos todas as memórias e lembranças boas para que nós tenhamos uma morte calma, sem estresse, sem nenhum tipo de densidade. Eu repito um trecho do texto que eu disse no início, que é um dos textos de uma música dos Arraes, que é: existe algo além do que os nossos olhos podem ver? Existe um lar do outro lado desse mar? Entende-se que mar aqui é a própria vida, porque nós somos embarcações
e a vida é o mar, no qual nós, como embarcações, estamos ali passeando por cima dele. E o mar é um vasto pasto de água, no qual é incerto, a gente não tem noção, de quando nós, metaforicamente, nos colocamos ali dentro desse mar, né. É interessante isso, porque tem outro trecho da música também dos Arrais, e essa música se chama Mistério, que diz o seguinte: "Existe mais para a vida do que os meus olhos enxergam, existe eternidade em mim". Olha que curioso, né? E esse conceito de eternidade também está descrito em algumas religiões, em algumas filosofias. Mas eu tenho uma outra concepção dessa eternidade que ele fala neste trecho, que para mim seria as lembranças e as memórias que nós deixamos para os nossos amigos, familiares, porque a vida eterna é isso. Se a gente for analisar na cultura pop, muitos artistas se foram há anos e ainda são lembrados. Eles são vivos. Isso é a eternidade para mim. Então, o viver agora intensamente, criativamente, se conectando com tudo à nossa volta, pessoas, animais, a natureza, faz com que tudo isso que nós vivemos seja lembrado de alguma forma. E o que nós passamos adiante, o que falamos, o que expressamos, vai ser lembrado. E isso, para mim, é vida eterna. Então, há esperança ainda para a vida. Eu acredito que é interessante nós continuarmos a viver intensamente a vida que nós temos aqui. Não apenas existir, porque existir é pouco, é preciso viver. Hum. Mas viver ainda continua sendo um risco. Porém, o maior risco é não tentar viver.